Leitura diária da Bíblia. Dia 85. Antigo Testamento. Numbers 21-4-35, Numbers 22, 1-20. E partiram do monte de Hor, caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Édom, e abateu-se o ânimo do povo pelo caminho. E falou o povo contra Deus e Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Que nem há pão, nem água, e nossa alma tem ódio deste pão tão miserável. E o Senhor enviou entre o povo serpentes ardentes, que mordiam ao povo, e morreu muito povo de Israel. Então o povo veio a Moisés, e disseram: Pecado temos por haver falado contra o Senhor, e contra ti. Roga ao Senhor que tire de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: Fez-te uma serpente ardente, e põe-a sobre a haste, e será que qualquer um que for mordido e olhar a ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze, e a pôs sobre a haste, e foi, que quando alguma serpente mordia algum, olhava a serpente de bronze, e vivia. E partiram os filhos de Israel, e assentaram acampamento em Obote. E partidos de Obote, assentaram em Ijé acento agudo Abarim, no deserto que está diante de Moabe, ao oriente. Partidos dali, assentaram no vale de Zered. De ali moveram, e assentaram da outra parte de Arnon, que está no deserto, e que sai do termo dos amorreus, porque Arnon é termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das batalhas do Senhor: Vaeb em Sufa, e nos ribeiros de Arnon, e a corrente dos ribeiros que vai a parar em Ar, e descansa no termo de Moabe. E dali vieram a Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Junta o povo, e lhes darei água. Então cantou Israel esta canção: Sobe, ó poço, a ele cantai. Poço, o qual cavaram os senhores, cavaram-no os príncipes do povo, e o legislador, com seus bordões. E do deserto partiram para Matana. E de Mataná a Naaliel, e de Naaliel a Bamoute, e de Bamoute ao vale que está nos campos de Moabe, e ao cume de Pisga, que está voltado a Gesimon. E enviou Israel embaixadores a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar por tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, não beberemos as águas dos poços, pelo caminho real iremos, até que peçamos os teus termos. Mas Seom não deixou passar a Israel por seus termos, antes juntou Seom todo o seu povo, e saiu contra Israel no deserto, e veio a Jaza, e lutou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada, e tomou sua terra desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porque o termo dos filhos de Amon era forte. E tomou Israel todas estas cidades, e habitou Israel em todas as cidades dos amorreus, em Hesbom e em todas suas aldeias. Porque Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, o qual havia tido guerra antes com o rei de Moabe, e tomado de seu poder toda a sua terra até Arnon. Portanto, dizem os proverbistas: Vinde a Hesbom, edifique-se e repare-se a cidade de Seom, que fogo saiu de Hesbom, e chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe, aos senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe! Pereceste, povo de Camos, pôs seus filhos em fuga, e suas filhas em cativeiro, por Seom rei dos amorreus. Mas devastamos o reino deles, pereceu Hesbom até Dibom, e destruímos até Nofá e Medeba. Assim habitou Israel na terra dos amorreus. E enviou Moisés a reconhecer a Jazer, e tomaram suas aldeias, e expulsaram aos amorreus que estavam ali. E voltaram, e subiram caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, ele e todo o seu povo, saíram contra eles,
para lutar em Edrei. Então o Senhor disse a Moisés: Não tenhas medo dele, que em tua mão o dei, a e a todo o seu povo, e a sua terra, e farás dele como fizeste de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E feriram a ele, e a seus filhos, e a toda a sua gente, sem que lhe restasse um, e possuíram sua terra. Depois os filhos de Israel partiram, e se assentaram nos campos de Moabe, desta parte do Jordão de Jericó. E viu Balaque, filho de Zipó, tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E Moabe temeu muito por causa do povo que era muito, e angustiou-se Moabe por causa dos filhos de Israel. E disse Moabe aos anciãos de Midian: Agora lamberá esta gente todos os nossos entornos, como lambe o boi a grama do campo. E Balaque, filho de Zipó, era então rei de Moabe. Portanto enviou mensageiros a Balaão filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio na terra dos filhos de seu povo, para que o chamassem, dizendo: Um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e habita diante de mim. Vem pois agora, te rogo, amaldiçoa para mim este povo, porque é mais forte que eu, talvez poderei eu feri-lo, e lançá-lo da terra, que eu sei que o que tu abençoares, será bendito, e o que tu amaldiçoares, será maldito. E foram os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, com o pagamento pela adivinhação em sua mão, e chegaram a Balaão, e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Repousai aqui esta noite, e eu vos referirei as palavras, como o Senhor me falar. Assim os príncipes de Moabe se restaram com Balaão. E veio Deus a Balaão, e disse-lhe: Que homens são estes que estão contigo? E Balaão respondeu a Deus: Balaque filho de Zipó, rei de Moabe, enviou a mim dizendo: Eis que este povo que saiu do Egito, cobre a face da terra. Vem pois agora, e amaldiçoa-o para mim, talvez poderei lutar com ele, e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: Não vás com eles, nem amaldições ao povo, porque é bendito. Assim Balaão se levantou pela manhã, e disse aos príncipes de Balaque: Voltai-vos à vossa terra, porque o Senhor não me quer deixar ir convosco. E os príncipes de Moabe se levantaram, e vieram a Balaque, e disseram: Balaão não quis vir conosco. E voltou Balaque a enviar outra vez mais príncipes, e mais nobres que os outros. Os quais vieram a Balaão, e disseram-lhe: Assim diz Balaque, filho de Zipó, rogo-te que não deixes de vir a mim, porque sem dúvida te honrarei muito, e farei tudo o que me disseres. Vem pois agora, amaldiçoa para mim a este povo. E Balaão respondeu, e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, não posso transgredir a palavra do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena nem grande. Rogo-vos, portanto, agora, que repouseis aqui esta noite, para que eu saiba que me volta a dizer o Senhor. E veio Deus a Balaão de noite, e disse-lhe: Se homens vierem a te chamar, levanta-te e vai com eles, porém farás o que eu te disser. Novo Testamento, Lucas 6:12 da manhã -36. E aconteceu que naqueles dias ele foi ao monte para orar, e passou a noite orando a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também chamou de apóstolos: Simão, a quem também chamou de Pedro, e seu irmão André, Tiago, e João, Filipe, e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago filho de Alfeu, e Simão chamado, o Zelote, Judas de Tiago, e Judas Iscariotes, o mesmo que foi o traidor. Ele desceu com eles, parou num lugar plano, e também com ele uma grande quantidade dos seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, da costa marítima de Tiro, e de Sidom,
que tinham vindo para o ouvir, e para serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados por espíritos imundos, e foram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder, e curava a todos. Ele levantou os olhos aos seus discípulos, e disse: Benditos sois vós, os pobres, porque o reino de Deus é vosso. Benditos sois vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Benditos sois vós que agora chorais, porque rireis. Benditos sereis quando as pessoas vos odiarem, quando vos separarem, vos insultarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Contentai-vos nesse dia, e saltai de alegria, porque eis que grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim os pais deles faziam aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora raides, porque lamentareis, e chorareis. Ai de vós quando todas as pessoas falarem bem de vós, porque assim os pais deles faziam aos falsos profetas. Mas a vós, que estáis ouvindo, digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a capa, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não o peças de volta. E como vós quereis que as pessoas vos façam, fazei-lhes vós também da mesma maneira. E se amardes aos que vos amam, que mérito tereis? Pois também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito tereis? Pois também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber de volta, que mérito tereis? Pois também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem de volta o tanto equivalente. Em vez disso, amai aos vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai, sem nada esperar disso, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque é benigno até para com os ingratos e maus. Portanto, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Salmos. Psalme 37 para 21-31. O perverso toma emprestado, e paga de volta, mas o justo se compadece e dá. Porque os que são por ele abençoados herdarão a terra, mas os que são por ele amaldiçoados serão removidos. Os passos do homem justo são preparados pelo Senhor, e ele tem prazer em seu caminho. Quando cai, ele não fica derrubado, pois o Senhor sustenta a sua mão. Eu já fui jovem, e já envelheci, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua semente a pedir pão. O dia todo ele se compadece, e empresta, e sua semente é abençoada. Afasta-te do mal, e fez o bem, e faça sua habitação eterna. Porque o Senhor ama o juízo, e não desampara a seus santos, eles estão guardados para sempre, mas a semente dos perversos será removida. Os justos herdarão a terra, e para sempre nela habitarão. A boca do justo fala de sabedoria, e sua língua fala do bom juízo. A lei de seu Deus está em seu coração, seus passos não serão abalados. Pai Celestial, ao refletirmos sobre a jornada dos israelitas pelo deserto, somos lembrados da tua orientação e provisão em nossas próprias vidas. Ajuda-nos, como Jesus, a escolher o amor em vez do julgamento e a estender graça àqueles ao nosso redor, mesmo quando for desafiador. Que possamos confiar na tua fidelidade ao entregarmos nossos caminhos a ti, sabendo que os justos herdarão a terra. Fortalece-nos para seguir teus mandamentos e para encarnar a misericórdia que tão livremente nos concedes.
Que tuas promessas sejam a âncora de nossas almas. Amém.